Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos e exaltamos a Deus por essa riquíssima oportunidade que Deus, Ele nos concede quando aqui estamos para trazermos uma palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Tivemos nesse culto de virada do ano, um culto maravilhoso, aonde Deus, Ele se fez presente. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem orado por nós, que tem se envolvido com a obra do Senhor Jesus, e fico muito satisfeito. Eu quero aqui compartilhar, certo, uma reflexão para o nosso elevo espiritual, que se encontra no livro do profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, né? Jeremias, que profetizou antes do cativeiro e durante o cativeiro, né? E no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, e o versículo de número 4, veja só o que é que diz aqui a palavra de Deus, que palavra maravilhosa. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Observamos, amados, esse profeta, aonde nós vimos as suas profecias, conhecido como um dos profetas maiores. Vimos também que tem Lamentações de Jeremias, né? Conhecido como o profeta chorão, por causa que ele sentia a dor de Israel quando ele começava a profetizar. Foi esse profeta aqui que viu um caldeirão fervente do lado, fervendo, virou assim do lado do norte, e Deus, ele disse que do norte viria o castigo para Israel. Sabemos que podemos ver pelo menos 3 motivos para Deus levantar o profeta. Primeiro, nós observamos quando o povo estava rebelde à palavra de Deus, ou à voz de Deus, né? Quando o povo se afastava dos caminhos do Senhor, então Deus levantava um profeta dizendo: olha, se arrepende, porque senão virá o castigo sobre vós. Outro motivo para Deus levantar o profeta era quando os próprios sacerdotes negligenciavam a palavra de Deus. Quer dizer, não aplicavam, não ensinavam a palavra de Deus. E o terceiro motivo para Deus levantar o profeta era que quando o povo estava no cativeiro, Deus mandava o povo se arrepender para que ele pudesse restaurar a nação ou restaurar o povo. Eu falei aqui em outros momentos em que a queda do homem, de uma família, de uma sociedade, de uma nação, certo? Começa logo pela queda espiritual, o se afastar de Deus. Então nós observamos que Jeremias foi este profeta em que Deus ele escolheu, e nós vimos que Deus ele conversou e trouxe à tona algo maravilhoso, certo? Que Deus ele revelou ao profeta Jeremias. Sabemos que a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias. Veja que coisa maravilhosa, e eu quero também trazer uma aplicação para a nossa vida. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Veja só a onisciência de Deus, certo? O poder de Deus sobre a humanidade, sobre todo ser que ele criou. E ele continua dizendo: e antes que saísse da madre, te consagrei.
Então eu quero dar aqui uma paradinha e mostrar exatamente que o nosso Deus, ele é o Deus, certo, que nos conhece. Vejam que a palavra de Deus, ele aqui nos fala que antes que Jeremias fosse formado no ventre da sua mãe, ele já conhecia Jeremias. Eu quero dizer, amados e queridos irmãos, que Deus, ele matou bilhões de células para que Jeremias nascesse. Porque na corrida pela vida, certo? Na corrida pela vida, observamos aqui e me dá a entender que Deus, ele mirou em Jeremias. Ele mirou naquela célula, aonde a sua mãe, ela concebeu, e nós vimos que deu à luz a este homem de Deus, a este profeta. Então o que me chama aqui a atenção é que Deus, ele escolheu Jeremias, certo? Na corrida das células para a vida, Deus marcou Jeremias. Faz-me lembrar de um folheto de evangelização, quando um dos grandes pregadores da década de 90, o pastor Bernard Johnson, e ele fazendo um trabalho de evangelismo pessoal, eu me lembro ainda quem deu esse curso foi o pastor José Maria Canteles, certo? Um estudo maravilhoso, e veio um folheto dizendo assim: nascido para perder. Chamou a atenção aquele folheto, eu fui ler. E ele disse que ia no seu carro nos Estados Unidos em uma velocidade razoável, e de repente correu mais do que ele. E ele disse: isso aí é um louco que está aí correndo, que vai aí desesperado, um irresponsável. E lá na frente ele continua a jornada dele, mas lá na frente ele vê que tem um acidente. E foi exatamente aquele carro, e ele parou, desceu, e tinha um jovem lá estirado, estava morto aquele jovem. Mas ele percebeu que tinha uma tatuagem, aquele jovem tinha uma tatuagem. Ele se abaixou, levantou um pouco a camisa daquele jovem, e estava escrito a seguinte frase: nascido para perder. Ele trouxe uma reflexão e disse assim: meu Deus, tu não envias o homem ao mundo com a finalidade de perder. Nós não viemos a esse mundo para sermos derrotados. Nós não viemos a esse mundo para ser o caos. Nós não viemos a esse mundo para ser a ovelha negra. Nós não viemos a esse mundo para perder. A Bíblia Sagrada nos diz que nós viemos aqui com a finalidade importantíssima de exaltar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, meu prezado amigo, estamos aí iniciando 2020 e eu quero te dizer que você não nasceu para perder. Você não nasceu, você não é obra do acaso. Você não pode dizer, como disse o patriarca Jó, um aborto seria melhor do que eu. Ora, meu prezado irmão e ouvinte, amigos que me ouve nesta manhã, eu quero te dizer que Deus, ele te deu a oportunidade de vir a este mundo para que, através de você, o nome do Senhor Jesus Cristo, ele seja glorificado. Então nós não viemos para perder, nós não viemos para ser ovelha negra, nós não viemos para ser derrotados, nós não viemos para ser o caos da sociedade, não, senhor. Embora sabemos que o homem tem as suas invenções e cria coisas em que a Bíblia Sagrada nos diz que são abomináveis aos olhos de Deus. Mas essa não era a finalidade que Deus trouxe o homem, para que o homem aborrecesse ao Senhor nosso Deus. Veja o que ele diz aqui ao profeta Jeremias: antes
antes que eu te formasse, antes que eu te formasse. Há uma escolha de Deus. Deus te escolheu, meu prezado irmão. Meu amigo, Deus te escolheu. Aleluia, glória a Deus. Veja o que é que ele diz a Jeremias: antes que eu te formasse. E é o que ele diz para nós nessa manhã: antes que ele te formasse. Porque nós viemos aqui por determinação de Deus. Nós viemos aqui, olha, escute sobre isso. Deus eliminou bilhões de células na corrida pela vida. Deus, ele ponteou você, ele apontou em você e diz: você é que vai vencer essa corrida, porque eu quero que você venha a esse mundo. Que coisa maravilhosa. Antes que eu, aqui quem está falando é Deus. Veja o que é que o profeta diz: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo. Quem disse a ele? O Senhor. Antes, Deus dizendo: antes que eu te formasse. O que o teu pai e tua mãe foi, o que meu pai e minha mãe foi um instrumento de Deus. Certo? Um instrumento de Deus para que nós viéssemos a este mundo. O que o seu pai e sua mãe foi um instrumento de Deus, ou é um instrumento de Deus. Mas quem te formou, quem apontou para você, para que você corresse e vencesse essa corrida pela vida, foi o Senhor nosso Deus. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso amigo. Os filhos de Asaf, ele disse: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. O salmista Davi, sabendo da importância exatamente do Senhor nosso Deus, ele disse: não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu doce espírito. Moisés, ele sabendo do valor e de tamanha honra em ter a presença de Deus, ele disse: olha, não me faças sair daqui sem a tua presença, porque Deus é Ele quem pode nos erguer, nos levantar, nos apresentar. Aleluia. Saiba, amados, que Deus, ele tem esse compromisso para conosco. Embora que eu entendo que ele já fez o seu trabalho, nós é que precisamos reconhecer isto e tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, sinta privilegiado por Deus. Sinta honrado por Deus. Por que, pastor Abimael? Porque ele te formou no ventre da tua mãe. E ele diz mais: além de eu te formar, eu te conheci. Que Deus maravilhoso, amados. Deus, ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu agir, o teu caminhar, o teu falar. É o Deus que conhece o que nós estamos pensando. E antes que você, que eu fosse gerado, ele já me conhecia. Veja o que é que diz aqui o texto. Veja o que. Antes que eu te formasse no ventre, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, antes que tua mãe, você saísse do ventre da tua mãe, eu já tinha te consagrado, eu já tinha te separado, eu já tinha te escolhido, aleluia, e te constituí, no caso de Jeremias, profeta. Mas Deus, ele te formou. Antes que eu te formasse no ventre materno, Deus, ele já
te conhecia. Que Deus continue te ajudando. Que Deus continue te abençoando. E não esqueça, meu prezado amigo, meu prezado irmão, estamos iniciando 2020 e eu creio verdadeiramente no culto aqui, no último culto aqui do ano, eu disse, olha irmão, o que tinha de acontecer em 2019 aconteceu. Não adianta ficar chorando, era para acontecer isso e aquilo, não. O que tinha de acontecer, o que Deus já terminou, aconteceu e acabou-se. Se o que você pensa tiver nos planos de Deus para 2020, vai acontecer. Agora, se não tiver, você espere. Porque Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te deu o dom da vida. Então, é somente agradecer. Você olhar as coisas boas que acontecem na tua vida e as coisas em que muitas vezes são desfavoráveis, você olhe também que você passa a aprender com elas. Contudo, que nós estejamos mais perto de Deus. Que as mãos de Deus permaneçam sobre a nossa vida. Que Deus continue abençoando o nosso ministério, a Assembleia de Deus Ministério Goiânia. Que Deus continue abençoando os meus queridos obreiros, as irmãs do ciclo de oração, os irmãos e as irmãs que estão diante da mocidade, que estão diante das crianças, que estão na escola bíblica dominical, que estão diante dos ciclos de oração, mulheres de Deus, mulheres exatamente separadas para esta grande missão, para esta grande obra, que esteja diante de um grupo de louvor, de evangelização, de discipulado, você que está diante de uma congregação, que as bênçãos de Deus continuem fluindo em nossa vida, e saibamos dessa verdade, não podemos esquecer desta verdade. Que verdade, pastor Mael? Ele nos escolheu, e na corrida pela vida, Ele matou bilhões de células, para que eu nascesse, para que você nascesse, e você não veio a este mundo para perder, para ser derrotado. Nós viemos a este mundo para que o nome do Senhor Jesus continuasse sendo glorificado, agora através de mim e através de você. Então reconheça essa bondade de Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus, e que 2020 seja repleto da glória de Deus, da plenitude de Deus sobre a nossa vida. Soberano Deus, amantíssimo Pai, eu te louvo e te exalto, Senhor, por essa riquíssima oportunidade. Permaneça nos ajudando, nos abençoando, e que nesse ano de 2020, Senhor, nós possamos continuar debaixo das tuas poderosas mãos. Pai amado, continua abençoando, ó Deus, a Assembleia de Deus Ministério de Goiânia, todos os companheiros, todas as irmãs, todos que estão envolvidos na tua obra. Permaneça, Deus, com tuas mãos estendidas, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando. Você não nasceu para perder, e Deus, Ele te conhece melhor do que ninguém, tá bom? Deus, Ele é fiel.